Antes de começar a falar, eu quero dizer que esse vídeo só interessa... Antes de começar a falar, eu quero dizer que esse vídeo só interessa a alguma mulher que esteja sofrendo demais na sua relação e ainda não se separou por conta de que alguns líderes religiosos insistem que Deus não aprova a separação e que ela tem que permanecer nessa relação custe o que custar e nem que custe a sua vida. Porque tem muitos líderes que pregam dessa forma. Eles pegam a Bíblia, abrem em versículos isolados, juntam, fazem a sua interpretação e determinam que as pessoas têm que viver assim. Mas isso muitas vezes é feito na forma mais arbitrária. E tem gente sofrendo, tem gente se sentindo culpada por conta de más interpretações da Bíblia. Aí você me pergunta, mas eles podem errar? Claro que podem. É o caso da questão da Terra. Foi o astrônomo polonês Nicolau Copérnico, que viveu entre 1473 a 1543, que revolucionou a ciência ao mostrar que a Terra gira em torno do Sol. E nessa época a igreja ficou perplexa com essa teoria, porque segundo os teólogos da igreja, a Terra era plana, imóvel, o centro do universo e o Sol é que girava em torno dela. Observe que a igreja acreditou nisso por 14 séculos, mais de 1.400 anos, até que alguém provou que não era assim. Então eu venho aqui com esse estudo e com essa palavra mostrar que em alguns casos a separação pode ser a saída, pode ser a solução. Agora, antes de você, mulher, decidir se separar, a primeira coisa que você precisa ver é o seguinte: você tem filhos. Se você não tem, é mais fácil. Você só vai precisar pensar em você. Agora, se você tem filhos ou filho, é preciso pensar se a sua decisão também vai contemplar o seu filho. A segunda coisa está ligada à primeira, é responder essa pergunta: por que é que você quer se separar? Se for por uma questão de incompatibilidade de gênio, se for por uma questão de insatisfação sexual, se for por uma questão de pequenos desacertos, por favor, especialmente se você tem filhos, pare, procure gente responsável, gente madura e se aconselhe com essas pessoas, porque há muitas relações em que pode haver restauração de Deus, quando são coisas amenas ou coisas menores. Há muitas relações que podem ser restauradas. Eu mesmo tenho alguns vídeos que falam sobre restauração de casamentos. E eu vou deixar o link aqui na descrição. Agora, tem outros casos em que, às vezes, a restauração pode não acontecer. Por isso que eu pergunto, por que é que você quer se separar? Se você me disser, Ney, eu quero me separar porque eu estou sendo agredida todos os dias, verbalmente, fisicamente, eu vou te dizer, minha irmã, então o teu desejo de separação é legítimo. Não só de se separar, mas denunciar esse agressor. Porque ninguém tem esse direito. Nada justifica a agressão dessa forma. E se aparecer alguém dizendo para você, não, você tem que resistir, você tem que permanecer, você pergunta para essa pessoa, você pode me garantir a integridade física minha e dos meus filhos? Porque tem casos em que há homens que não só abusam, não só violentam as suas esposas, mas às vezes oferecem perigo para os seus próprios filhos, especialmente se não for dele. Então, se aparecer algum santarrão dizendo, não, você tem que ficar, você tem que ver com essa pessoa se ela é capaz de garantir a sua integridade física, a sua segurança. Pergunta se ela pode morar lá dentro da sua casa e te proteger. Aí ela vai dizer assim, não, mas basta orar que Deus vai fazer o milagre. E eu venho dizer para você e mostrar na Bíblia. Tem momentos em que isso não funciona assim. Veja o que aconteceu com Abel. Será que Abel não orava? Será que Abel não tentava agradar a Deus? Não é isso que a Bíblia diz, porque a Bíblia diz que Deus se agradava da oferta de Abel. Todavia, Caim foi lá e o matou. João Batista, será que João Batista não agradava a Deus? Será que João Batista não orava? Pois é,
mas João Batista foi assassinado, degolado pela tirania de Herodes, por um motivo fútil, porque uma mulher pediu a sua cabeça numa bandeja de prata. Será que João Batista, dentro da prisão, sabendo que ia morrer, será que ele não orou? E Tiago, que foi preso junto com Pedro? Lá em Atos dos Apóstolos a gente vê que Pedro foi solto, mas Tiago morreu a fio de espada. Será que Tiago não orou? Então não existe uma oração que possa garantir a sua integridade física sempre. Deus é soberano, sim, mas esse mundo jaz no maligno, é a palavra dele que diz isso. O coração do homem às vezes é governado pelos seus impulsos, a sua maldade sob a influência do diabo. Mesmo com esses argumentos plausíveis, alguns radicais crentes vão dizer que você deve permanecer lá. Bem, aí você decide. Se for para ouvir o conselho deles, você já pode desligar esse vídeo e parar de me ouvir agora. Mas o que a Bíblia tem a dizer sobre separação ou divórcio? Marcos capítulo 10, a partir do verso 2, diz assim: Alguns fariseus aproximaram-se dele, de Jesus, para pô-lo à prova, perguntando: É permitido ao homem divorciar-se de sua mulher? O que Moisés lhes ordenou? Perguntou ele. Eles disseram: Moisés permitiu que o homem desse uma certidão de divórcio e a mandasse embora. Respondeu Jesus: Moisés escreveu essa lei por causa da dureza de coração de vocês. Mas no princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por esta razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém o separe. Quando estava em casa novamente, os discípulos interrogaram Jesus sobre o mesmo assunto. Ele respondeu: Todo aquele que se divorciar de sua mulher e se casar com outra mulher está cometendo adultério contra ela. E se ela se divorciar de seu marido e se casar com outro homem, estará cometendo adultério. Aí você me pergunta, por que é que Jesus falou desse jeito? Porque Jesus era fiel à mensagem que ele trazia ao mundo. E que mensagem era essa? Era anunciar ao mundo a vontade do Pai, a vontade de Deus. Porém, nem sempre a vontade do Pai é feita na terra. Isso nós podemos constatar até na nossa casa. Quais são os nossos planos? Qual é a nossa vontade para os nossos filhos? Nós desejamos que os nossos filhos vão bem nas aulas, nas escolas, que eles consigam um bom emprego, que eles consigam bons casamentos, que eles tenham sucesso e que eles fujam de tudo aquilo que pode afligi-los, que pode fazê-los sofrer. Essa é a nossa vontade como pais. Mas é isso que os nossos filhos escolhem? Muitas vezes não. E por causa disso nós deixamos de amá-los? Também não. Nós nos entristecemos, mas de alguma forma a gente procura se conformar com as decisões deles e continua torcendo para que às vezes, mesmo nas escolhas erradas, eles consigam encontrar uma forma de alcançar alegria, felicidade e realização de algum jeito. E se a gente puder fazer alguma coisa para poder ajudar, a gente faz. Da mesma forma, Deus, o desejo de Deus, de Jesus, é que homem e mulher se unissem e vivessem juntos até a morte. E esse é o desejo claro e explícito de Deus. É por isso que Jesus disse isso àqueles fariseus. Porque você queria o quê? Que Jesus dissesse: não, vocês se casam, mas se não der certo, vocês separem. Ou seja, se Jesus libera uma palavra dessa, ele mesmo estaria diminuindo a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus é que não haja dissolução num casamento. Todavia, quando um casamento chega a essa situação de agressões, onde a dureza do coração de um homem faz com que uma mulher amanheça com a cara marcada, ou às vezes seja agredida verbalmente, humilhada, xingada diariamente, em situações como essa não precisa ser no Novo. No Velho Testamento, Deus já havia trazido uma resposta para isso. Quando os fariseus falam que Moisés permitiu que o homem desse uma certidão de divórcio e a mandasse embora, isso está registrado lá no livro de Deuteronômio, capítulo 24, a partir do versículo 1, diz assim: Se um homem casar-se com uma mulher e depois não a quiser mais por encontrar nela algo que ele reprova,
dará certidão de divórcio à mulher e a mandará embora. Se depois de sair da casa ela se tornar mulher de outro homem e o seu segundo marido não gostar mais dela, lhe dará certidão de divórcio e mandará embora a mulher. Agora, gente, vamos refletir. Vamos refletir olhando para o caráter de Deus, para a bondade de Deus, para a graça de Deus. Vamos refletir. Se aqui Deus permitiu o divórcio a um homem pelo fato dele encontrar na mulher algo reprovável, não daria esse Deus também à mulher esse direito de se separar de um homem que a maltrata, que a machuca, que a espanca, que a humilha? Pensa comigo. Não é a vontade de Deus. A vontade de Deus, eu repito, é que ambos vivessem em união. Mas quando a vontade de Deus não está sendo cumprida, aí passa a imperar a permissão de Deus. E é aqui que eu venho dizer que há permissão de Deus para um divórcio. Está escrito aqui na Bíblia. Se um homem encontrar na mulher algo que ele a reprove, ele pode se separar. Da mesma forma, a mulher ou o homem. Nessa situação, isso não foi citado porque não fazia parte da cultura daquele povo, onde a mulher nem era contada. Até mesmo no Novo Testamento, quando você vê falar do milagre da multiplicação dos pães e peixes, você vê que havia lá 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Então é por isso que você não vê esse tipo de menção no Antigo Testamento, porque a mulher naquela época, realmente, ela, naquela cultura e naquele tempo, ela nem era contada. Mas hoje, diante de Jesus, homem e mulher são iguais. O direito que um homem tem, a mulher também tem. É verdade que o desejo de Deus é que ambos vivessem em harmonia. Porém, se esse desejo não está sendo realizado, não está sendo cumprido, por que é que a permanência de ambos vivendo debaixo do mesmo teto teria que ser cumprida? Ou seja, se a vontade de Deus de que haja harmonia, amor, afeto, carinho, respeito, se essa vontade nobre não está sendo cumprida, por que é que a vontade de que ambos estejam debaixo do mesmo teto tem que ser cumprida? Seria isso mais importante do que o respeito e o afeto mútuo? Eu quero relembrar que o meu conselho para a separação é somente nesses casos que eu citei: violência, perigo de abuso, seja da mulher ou dos filhos, maus tratos, situações onde a gente olhe e realmente perceba que isso já saiu de um desacerto e passou para a área criminal. Em outros casos, onde o caminho não é a separação e sim a busca pela restauração, eu aconselho que você veja os outros vídeos que eu gravei acerca de restauração de casamentos. Então, minha irmã, você mulher que está enfrentando essa situação e talvez ainda está se sujeitando, se submetendo a humilhações, maltratos e violência por conta de um pastor, de um padre ou de quem quer que seja, que falou para você que Deus não permite o divórcio e que você tem que viver assim. Se você está vivendo isso, eu creio que hoje você pode refletir melhor sobre esse assunto, com base nessa explicação da palavra de Deus. E eu oro a Deus para que Ele te ajude a tomar a decisão correta e fazer a coisa certa, mas com base na palavra de Deus. Um Deus que te ama e não quer ver você vivendo isso. Que Deus te abençoe.